Em Mateus, nós podemos ler a seguinte palavra, capítulo 15, versículo 7, 8 e 9. Jesus diz assim: Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Não há nada mais perigoso do que ensinar algo sobre a religião. Vamos observar nesta palavra de Jesus quão perigoso é a doutrina. O que é doutrina? É o ensinamento. Desde o dia em que nós nascemos, o homem está nos ensinando algo sobre Deus. Devemos examinar bem o que os homens nos ensinam a respeito de Deus. Aqui, o próprio Deus está dizendo que as pessoas o honram com os lábios, mas o coração está longe dele. Esta é a religião falsa. Aparentemente, as pessoas estão louvando a Deus, mas o coração está longe. Aparentemente estão adorando a Deus, mas estão ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Portanto, o primeiro perigo é falar somente e não praticar a palavra de Deus. O segundo perigo é aprender coisas humanas em relação a Deus. Portanto, precisamos vigiar muito a respeito do que nós estamos aprendendo. Vamos entender que a mentira entra na doutrina de maneira disfarçada e sutil. Temos 98% da palavra e 2% da palavra do homem. 98% da palavra de Deus e 2% da palavra do homem é suficiente para anular todo o ensino, porque não há pureza. Assim, é como uma pequena dose de mentira, e mentira é como veneno. Jesus diz em João, capítulo 8, versículo 44, que o diabo profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Portanto, qualquer pequena mentira em relação a Deus e ao mundo espiritual vai nos envenenar e nos matar, de tal maneira que nós vamos honrar a Deus somente de boca. E nosso coração estará longe. Assim, se estamos praticando o que o homem ensina, nós teremos grande dificuldade de adorar e de conhecer o Deus verdadeiro. Por isso Deus diz, em vão me adoram. Me adoram de maneira vazia e inútil. Não me adoram em espírito e em verdade, porque não me conhecem. Jesus chama a atenção sobre a doutrina também no versículo 12 do capítulo 16 de Mateus. Ele diz assim: Então entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Poucas pessoas tomam cuidado sobre doutrina. Assim, aqueles que ensinam sobre Deus, sobre a fé, sobre a Bíblia, podem acrescentar ou diminuir coisas que farão diferença e que impedirão o nosso conhecimento de Deus em nosso espírito. Quando Jesus ensinou sobre adoração, a mulher samaritana, ele diz assim: Deus é espírito. E Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque só é possível adorarmos a Deus em nosso espírito. Por isso Deus nos criou com espírito, alma e corpo. Todo ensinamento humano e toda mentira misturada à palavra de Deus fará um ídolo. Isto é, fará algo exterior para buscarmos. Fará algo externo para servirmos, venerarmos e adorarmos. Precisamos entender o que Jesus disse e compreender que a doutrina
única é a de Cristo e dos apóstolos, porque os apóstolos falaram sobre a autoridade do Espírito Santo e com plena comunhão com o Espírito de Cristo. Assim, seremos conduzidos à adoração verdadeira, como aqueles que conhecem o Pai e sabem do seu poder, do seu reino e da sua presença. Quando Jesus conta as parábolas de Mateus 13, ele fala de uma parábola que no final vai fazer separação. Sim, o Espírito de Deus fará separação. Na parábola da rede, ele pega peixes bons e peixes ruins. Portanto, haverá uma diferença na natureza de todos aqueles que receberam aquilo que é impuro e o ensinamento falso e errado. Não há como mudar a nossa natureza para uma natureza divina se não recebermos a doutrina do céu, o Espírito do céu, a doutrina do Espírito Santo. Sim, é Ele o único capaz de ensinar coisas espirituais, porque Deus é Espírito e só Ele sabe e conhece as coisas espirituais. Portanto, examine bem o que você tem aprendido. Procure entender o que Jesus disse. Não devemos dar desculpa, pois dia menos dia vamos prestar conta do que fizemos com Jesus Cristo, o qual nos foi dado pelo Pai para que o pudéssemos conhecer. Em João 17, o Senhor Jesus diz: a vida eterna é esta, conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que foi enviado. Como você vai conhecer uma pessoa que é espírito? Apenas por meio do ensinamento do próprio Espírito, o Espírito de sabedoria e de revelação. Assim, conhecemos aquele que é invisível aos olhos dos homens. Aquele que é Espírito de sabedoria, Espírito de discernimento. Aquele que é Espírito de vida e de poder. Pela graça de Jesus Cristo, nós podemos escapar da tradição dos homens, das doutrinas humanas, e compreendermos o único Deus vivo e andarmos segundo o Espírito. Que a graça de Deus e de Jesus Cristo esteja contigo. Possamos estar ouvindo e guardando no nosso coração: acautelai-vos com a doutrina. Tende cuidado com o que você tem aprendido, porque isso dependerá toda a sua vida espiritual. Louvado seja o Espírito que nos guia a toda a verdade. Amém.